Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos vocês, os senhores, as senhoras, vocês jovens, vocês amigos, vocês conhecidos, vocês que estão nos conhecendo, sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, um núcleo cujo coordenador, Marcelo Paes Barreto, aqui está desde 1968, ininterruptamente estudando, trabalhando, aprendendo, se corrigindo, mas aprendendo, como sempre como aluno, como estudante, querendo ser muito responsável, estudando as palavras responsável, por exemplo, responsável pelos nossos atos na presente vida, responsável pelos atos que trazemos das vidas passadas e responsáveis pelo nosso futuro que está sendo construído agora, de acordo com as nossas obras, com a nossa perseverança em estudar, com a nossa coragem de estudar e de empreender dentro de nós a reforma íntima, a renovação de um homem errado para o homem que segue as leis de Jesus, as leis de Deus, trazidas por Jesus Cristo. Hoje nós estamos matriculados aqui na Escola do Evangelho. Jesus, a doutrina espírita, os mandamentos de Moisés, os mandamentos de Jesus e a obra espírita e mais 150 livros seguros, todos já lidos por nós, várias vezes, para procurarmos estudar. De maneira que hoje, nesse momento em que o mundo está passando, como sempre, nunca deixou de passar, por transições, por mudanças, sempre objetivando o progresso da humanidade, a paz, a fraternidade universal, a igualdade de todos, a igualdade de todos diante dos direitos fundamentais da vida humana, o uso da liberdade, que nunca nenhum mal vai fazer a ninguém se for cumprida dentro dos ditames das leis de Deus e das leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito, nos países organizados como o nosso querido Brasil. O nosso Estado democrático de direito é um conjunto de leis muito bem organizados, muito bem feitos, que precisam ser muito bem estudados e devidamente cumpridos. Por isso, hoje, nesse momento difícil, nós vamos ter a petulância de fazer aqui como se fosse um livro, uma aula-livro para as pessoas que quiserem estudar e se reformarem. Vamos parar de ficar preocupado com o outro. Vamos nos endireitar, tendo como objetivo as leis divinas, as leis do Estado divino, do Estado democrático divino, e as leis do Estado democrático de direito que estejam em vigor. A Constituição da República de 1988, o Código Civil, o Código Penal, os estatutos, as leis, a lei do trânsito, e parar de seguir os ignorantes, os fanáticos, parar de seguir aqueles que querem aparecer, seja na família, seja na religião, seja na política. Está na hora de nós estudarmos e nos prepararmos para criar aqui, fundar aqui dentro o reino do Senhor, o reino do nosso Criador. E daqui de dentro
muito bem preparado como aluno, sair à luz do Evangelho, à luz da paz, à luz do respeito a tudo e a todos, à luz do progresso. Por isso, hoje vamos fazer uma aula para juntar todos esses pensamentos. E para isso nós estudamos há 55 anos. Há 55 anos, graças a Deus. Claro que ainda cheio de defeitos, muitas correções a fazer, muitas reencarnações ainda a enfrentarmos pedagogicamente. Muitas. Mas já estamos no caminho do aluno que quer estudar e devidamente aprender. A plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus anotou isso em 1.21. Ele salvará seu povo dos pecados. Ele quem? Jesus Cristo, se for estudado, se for devidamente entendido, compreendido, assimilado e praticado aqui dentro. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Nós vamos ver isso ainda em várias situações, em várias sociedades. Criaturas que falam em Deus, mas querem sacrificar seus irmãos, querem prejudicar a sociedade, ainda querem ser corruptos. Ainda querem ser corruptos, mas falam em Deus de uma forma que você fica até impressionado. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Jesus não veio nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. Não podemos duvidar. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores, de candidatos a presidentes e de presidentes, de ditadores, de criaturas que estão querendo, na verdade, testar suas armas para matar o povo, para matar os desgraçados, os pobres, esquecendo que somos todos irmãos. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e de governantes de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados. Por isso deixou para nós o seu livro de estudos. É ele que nós devemos estudar durante 30, 40, 100 anos, para trazer esses ensinos para dentro de nós e nos reformarmos com base nesses ensinos. Esse é o papel do aluno responsável. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros.
afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. A reforma começa por nós. Cada um de nós tem que aprender a construir aqui dentro, como um bom pedreiro, um bom engenheiro, construir aqui dentro o reino do Senhor, trazendo para este reino os seus ensinamentos, estudando-os, compreendendo-os, entendendo-os, assimilando-os e tendo a coragem de, com base neles, iniciar a nossa reforma, a reforma ética, a reforma moral, a reforma do ensino, a educação verdadeira. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará a vida nova. Essa é a chamada, é a primeira chamada para que nós comecemos a largar, a sair fora das chamadas do materialismo selvagem que está por aí, das bebidas, das drogas, do consumismo, das festas inúteis, dos congressos, das palestras, dos sermões, e começarmos a estudar na escola para nos tornarmos alunos sérios, competentes, responsáveis. Guardemos o ensino do Senhor. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Anotou Lucas em 9:44. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto muito poucos são os que colocam a lição em seus ouvidos. A maioria de nós vai nas igrejas, nas casas religiosas, nos centros espíritas, vai para ouvir sermões, palestras. Ali ouve e não entende nada, porque a maioria dos sermões são todos mal feitos. Porque as criaturas não se prepararam para serem divulgadores do Evangelho. E aí ficamos na mesma lama de ignorância. Religiões brigando entre elas. Uns não falando com os outros, uns não dando confiança aos irmãos, tratando os irmãos como inimigos. Na nossa religião está assim disso. Mas queremos o sensacionalismo, queremos mensagens que fazem as pessoas chorar, queremos fazer seminários, onde as pessoas vão para mostrar as plásticas, os vestidos novos, chorar de emoções, sem entender nada, nem saber trazer para dentro de si o Evangelho do Senhor. Então, vamos guardar os ensinos, mas para isso nós temos que nos tornarmos estudantes responsáveis. A maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar do Senhor. Ainda mais quando tem cabelo branco, ele adora falar para Jesus, ele quer fazer palestra como se ele fosse Jesus. Não conhece nada, não estudou nada, usa temas totalmente reprováveis. A maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinada aos caprichos de cada um. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão,
A esterilidade e a dor vão chegando devagarzinho, devagarinho. É o que nós estamos vendo hoje. A fome, a maioria dos jovens sem poder estudar, a maioria das criaturas sem residência, sem acesso à saúde. E a maioria das religiões não estão nem aí. Não poucos se revoltam, até desencantados. Não se queixe, contudo, senão de nós mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Ele não soltou as palavras por acaso. Ele deixou os evangelhos para seus irmãos, para que seus irmãos estudassem os seus alfarrábios, seus ensinamentos, trouxessem como alunos competentes para dentro de si e aqui edificasse o reino do nosso Pai, do nosso Criador. É isso que devemos ter a coragem de fazer. Na propaganda eficaz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista 3,30. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. Não vale impor os princípios da fé. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Nós precisamos estudar. Estão espalhando por aí que você deve primeiro praticar a caridade sem nenhum estudo. E aí nós vamos ver inúmeras criaturas praticando a caridade de forma errada, aumentando as suas dívidas, inclusive. O certo é estudar, trazer, edificar esse reino dentro de nós e daqui, de dentro para fora, começar a sair a luz de uma criatura reformada que segue os ensinamentos de Deus através de Jesus, dos espíritos superiores de Allan Kardec. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. É todo dia, toda hora, segundo a segundo, seguindo ele. Sempre verificando se não estamos errando na compreensão de seus ensinos e na prática deles. Se realmente desejas entender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, em teus pensamentos, nas suas palavras, no seu ouvir, no seu andar, no seu agir. O Mestre precisa estar dentro de você, como nos mostrou Paulo de Tarso, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Eu sou o melhor, eu sou o sabichão, só eu sei fazer palestra, só eu sei estudar, só eu vou poder falar. E às vezes é o pior cidadão que nós estamos tendo na família, na sociedade, no cumprimento das leis. Às vezes é o primeiro a não cumprir as leis de trânsito. É o primeiro a não saber ouvir ninguém, a não telefonar para os amigos e para os inimigos, até para procurar se reconciliar. O caminho. Eu sou o caminho, disse ele, Jesus.
Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia. Não é, não. Não se compreende estrada sem proveito. Não tem uma encarnação que não tenha proveito pedagógico gravíssimo e seríssimo a ser cumprido pelo reencarnante. Em vez de ficar perdendo tempo com filmes, com cinemas, com livros feitos só através do animismo puro, sensacionalismo mediúnico, em vez de ficar perdendo tempo com isso, por que que não estuda as obras sérias e seguras? Por quê? Você já leu as 16 obras de André Luiz na sequência, estudando de 1 a 4 horas por dia, as 16? Você já leu os 16 livros da coletânea psicológica de Joana de Ângeles, na sequência, estudando todo dia de 1 a 4 horas por dia? Você já leu a obra básica espírita na sequência, estudando de todo dia de 1 a 4 horas por dia? Você já leu os 4 evangelhos de Jesus na sequência, estudando todo dia de 1 a 4 horas por dia? Se você não fez isso, você não conhece, você não chegou, você não completou nada dos seus estudos, dos seus ensinos. E, obviamente, não aprendeu nada. Você está seguindo a ventania. Bate o vento aqui de um palestrante de cabelo branco, aí você vai atrás. Bate um vento ali, o outro palestrante antigo, que fala há 40 anos o mesmo estudo, nunca leu nada. Bate um ali que vai escrever um livro que diz que é mediúnico, é de animismo puro. Aí você vai comprar o livro. E por que não estuda as obras seguras? Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Abraçar o cristianismo é estudar para poder se melhorar em primeiro lugar. Isso é a primeira caridade que nos fala Emmanuel e André Luiz no livro Estude e Vida, no prefácio. A primeira caridade é comigo, é me cuidar para que eu cumpra as tarefas da encarnação. E aí possa sair daqui de dentro a caridade para com o mundo, para com todos os meus irmãos de humanidade, para com os animais, com as plantas, com a organização sociopolítica da sociedade onde eu vivo, com a educação moral e cívica minha, principalmente, e de todos meus irmãos. É isto que é o Evangelho. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude. Você só vai saber o que é a virtude se estudar, se tiver o conhecimento da experiência e da elevação. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. É isso que estamos vendo hoje nos movimentos religiosos, nas religiões. Estão estagnadas porque empolgadas com sermões, com padres que cantam, com músicas nas palestras, com palestras que não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo aqui. A seriedade de Emmanuel. Só isso vai implementar a reforma íntima, a renovação de um ser velho,
cheio de penduricários terríveis do egoísmo e da vaidade, para um ser integral que agora segue e estuda as leis de Deus. No serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Carta de Pedro aos companheiros do espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendendo questões da dor. Então há uma preocupação muito grande. E aí ele diz: a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo Pedro, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, nem proceda como querendo ser Jesus e tomar o lugar dele, como que você fosse e se achasse o maior sabichão de tudo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo dentro de casa, exemplo na família, exemplo na igreja, na religião, exemplo na sociedade, no trabalho, exemplo em todos os momentos, exemplo com os aparelhos que você usa, o seu celular, o seu computador. Será que você também não é um propagador das fake news? Nós temos que aprender que o estudante do evangelho, esse que vai fazer o primário, o ginásio, o científico e a faculdade, não pelo diploma, mas por ser um estudante responsável, ele vai ser exemplo de estudo, de moral, de ética, de educação, de honestidade, de simplicidade, de homem bom, cumpridor das leis de Deus e das leis do Estado democrático de direito que estejam em vigor. Ele só vai seguir a verdade. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas significantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Na órbita da verdade, estudar as obras seguras. Obediência construtiva. Esse é o caminho que nós estamos imaginando para quem estuda durante 30 anos. É claro que a última etapa é o pacificador. É aquela última bem-aventurança. Obediência construtiva. Na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. Tem que estudar de 1 a 4 horas por dia como aluno. Não deixe o indivíduo fazer estudos na sua casa se ele não leu as obras básicas, estudando todo dia de 1 a 4 horas por dia, de meia hora a 4 horas, inclusive sábado e domingo. Não deixe. Você também tem responsabilidade com o futuro da nossa doutrina cristã. Então,
quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores dos senhores, 30 anos de estudos, de 1 a 4 horas por dia, relendo vários livros, fazendo várias mudanças, de dentro para fora, quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará expressiva posição no seio das estrelas. É aí que nós vamos transformar esse planeta de um planeta de provas e expiações, onde a violência e a ignorância ainda estão dominando, o fanatismo, ainda estão dominando o fanatismo, ainda estão dominando os prazeres do mundo material ou materialista, e mantendo o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo. Mas para isso você tem que estudar o Cristo. Quem não estudou o Cristo 6 vezes lendo esse livro de 1 a 4 horas todo dia, inclusive sábado e domingo, não conhece o Cristo. A maioria de nós, 95%, conhece de ouvir falar, conhece de longe, nem sabe qual é o papel dele e o papel nosso no contexto desta vida. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Não é através de mensagens mediúnicas soltas. Não é através da osmose você começar a encostar a cabeça em quem estudou. Você tem que fazer o seu estudo como os alunos fazem. Edificação do reino. É aí que nós vamos edificando o reino do Senhor dentro de nós. E, obviamente, se fizermos isso bem feito, isso vai saindo, a luz vai saindo também de dentro de nós. A edificação do reino divino é a obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e viverás. Você, para se equilibrar, você tem que ter o conhecimento de como construir esse equilíbrio dentro de você. A obra individual. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Hoje é isso que nós estamos vivendo. As criaturas estão fazendo palestras ignorantemente. Não conhecem, não estudaram. Você está vendo isso nos temas. Você está vendo o que é que estamos fazendo. Usando, inclusive, a internet de uma forma errada para divulgar as obras do Cristo e de como agir. E você está vendo o que isso está dando. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Estuda de 1 a 4 horas por dia fazendo o curso completo. Não para ter diplomas, mas para você ser um aluno responsável. Responsável. Queridos amigos,
E aí nós vamos chegar à última lição, os cristãos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Anotou isso Mateus 5,20. Jesus é que falou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É o que estamos fazendo. Hoje nós estamos no mesmo nível dos fariseus e dos escribas. Todo mundo ignorante, todo mundo querendo armas, querendo voltar ao Estado sem direito, ao estado de exceção ao direito, às ditaduras. Todo mundo querendo a intolerância, a violência. Todo mundo, a maioria das sociedades, a brasileira, a metade dos brasileiros passando fome, sem acesso a nada, 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 nada. E nós nem estamos aí. Nós não estamos nos preocupando. Nós ainda não entendemos que somos todos irmãos. Que nós só vamos progredir junto com os irmãos. Ninguém vai progredir sozinho. Somos todos irmãos. Todos estaremos reunidos junto ao Pai um dia, quando alcançarmos pelos nossos esforços a perfeição. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Olha, é o que estamos vivendo hoje. Você vê cristãos falando em ditadura, falando em comprar armas, falando em não respeitar a ciência, não tomar as vacinas, não seguir as orientações da ciência. Você vê aí gente que se diz cristão, fazendo propaganda para que não se cumpra o Estado democrático de direito que está em vigor. São cristãos? Não. São fariseus, são escribas. E por enquanto é eles que ainda estão vencendo. Adoravam o eterno Pai. Tem muita gente que vai uma vez por semana lá na religião. Toma um passe, toma um copo de água e acha que está tudo resolvido. O outro vai se confessar e toma hóstia. O outro vai para o templo e fala alto, gritando, achando que está espantando os maus espíritos. Estamos todos no caminho errado, porque não estamos sabendo seguir as orientações do único mestre, do mais perfeito orientador jurídico divino que veio à Terra. E o seu material todinho está aqui nesse livro, que tem que ser lido de 1 a 4 horas por dia, todo dia, e que deve ser lido 6 vezes numa encarnação, e que deve ser trabalhado todo dia, segundo a segundo, dentro de nós, para que de dentro de nós saia a luz verdadeira do Evangelho. Respeitam fórmulas verbais, no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor.
nós não estamos sabendo ainda sermos irmãos em Cristo Jesus, irmãos em Deus. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. O reino dos céus tem que começar aqui. Por isso nós precisamos nos matricular na escola. Por isso precisamos estudar de 1 a 4 horas por dia os livros seguros na sequência e começar o exercício de nos educarmos no interior para que o exterior brilhe. Não querendo iluminar a nossa pessoa, o nosso espírito, não. Que do nosso interior brilhe os ensinos de Deus. Que do nosso interior brilhe como Deus deseja que nos amemos uns aos outros, só fazendo para com os outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem conosco. É isso que nós temos que aprender, a respeitar a tudo e a todos, e a procurar transformar, primeiro nós, transformar esta sociedade numa sociedade de regeneração, onde todos estaremos conscientes e responsáveis de que o respeito ao próximo é o melhor amor que podemos ter a eles. Respeitar a todos como irmãos, perdoar os inimigos, sermos tolerantes e pacientes, trabalharmos muito pelo progresso de todos juntos, para uma paz concreta, profícua, uma paz embasada nas leis de quem criou e que comanda todo o universo, e que nos criou simples e ignorantes, mas com todas as oportunidades, com todas as faculdades para chegarmos à perfeição. Se não exercitarmos, soubermos exercitarmos-nos como alunos de forma séria e responsável, dificilmente seremos um cristão simples e também responsável. Muito obrigado pela atenção. Mais um estudo, uma aula, vídeo do nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Muito obrigado pela atenção, um abraço fraternal e que comecemos por nós a mudar este mundo para o bem ativo, para o bem que produz o bem, para o bem que só faça o bem. Grande abraço, fraternal abraço, obrigado pela atenção.